Primeiro de tudo que, como eu já falei, a República Romana foi realmente o período de grande crescimento do Império Romano, de extensão e cultural também, porque foi um período muito longo, justamente por conta dessa expansão territorial majestosa que eles tiveram, que essa cultura deles foi ficando mais forte. E aí o que aconteceu? Roma foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e quanto mais território você tem, mais pessoas você tem dentro desse território. E lembra que eu falei que existiam 4 camadas sociais em Roma, que eram os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Então, o que aconteceu? A camada rica ela sempre acabou sendo menor. Só que com o crescimento territorial de Roma, os plebeus eles foram aumentando de tamanho de uma maneira assim que eles não estavam conseguindo mais controlar. E o que aconteceu? O número foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eles foram percebendo que eles estavam tendo desvantagens em relação aos patrícios e eles criaram uma tribuna da plebe, que basicamente eles reivindicavam direitos para a plebe, eles batiam de frente com o Senado, que era formado por patrícios, e eles estavam ali para lutar pelos direitos deles. Essa tribuna da plebe que os plebeus formaram, eles formaram algumas leis, algumas reivindicações muito importantes, e uma das mais importantes foi a Lei das 12 Tábuas, que nada mais é do que a igualdade perante a justiça, no julgamento, porque os julgamentos eram feitos pelo Senado e o Senado era composto por patrícios. Então, obviamente, os patrícios priorizavam os desejos deles, a vontade deles, coisas que beneficiariam eles. Então, os plebeus falaram, não tá dando certo assim, a gente tá saindo muito de desvantagem. A gente é um número maior de pessoas e a gente tá saindo de desvantagem, não existe isso. Então, o que eles fizeram? Criaram essa lei que é a lei que basicamente são todos iguais perante a lei. Dentro de um julgamento não vai existir diferença se a pessoa ela é plebeia, ela é patrícia, ela é cliente. Até a questão do escravo também entrou nessa questão. Porque, como eu já falei, os escravos continuam... Lá na monarquia, os escravos muitas vezes eram pessoas que cometiam crimes e continuam sendo da mesma forma. Os escravos eram prisioneiros de guerra, eram pessoas que cometiam crimes, eram pessoas que deviam. Então, assim, uma forma de pagar era justamente a questão da escravidão. E, obviamente, os patrícios todos queriam ter escravos. Então, assim, qualquer julgamento, seja de um cliente, seja de um plebeu, eles acabam virando escravos. Então, assim, foi uma lei muito importante, é uma lei que ela é, inclusive, aplicada até hoje no direito, né, é escrita na Constituição, que é a questão da igualdade nos olhos da lei, na igualdade aos olhos da lei. O Senado, vendo essa confusão toda acontecendo, ele obviamente não ficou de braços cruzados nem se deu por vencido. Muito pelo contrário, ele tratou de agir, de reverter a situação o mais rápido possível. Então, qual foi a atitude que o Senado tomou? Ele convocou 3 homens, patrícios, de dentro do Senado, e falou assim, é com vocês vão ter que trazer esse poder de volta pra gente, porque assim, a gente tá virando qualquer um, a gente tá igual aos plebeus. A gente está sem privilégio nenhum, então cabe a vocês trazer isso de volta pra gente. E essa ação, né, de escolher 3 homens se chama triunvirato, que é um acordo informal, né, justamente entre o Senado e 3 desses caras escolhidos. E triunvirato, inclusive, significa poder igual para 3 homens, né? A tradução pode ser tida desse jeito. Então, quem foram esses 3 caras? Marco Crasso, Pompeu e nada mais, nada menos do que Júlio César. O que acontece? Não deu certo. Já vou dar logo spoiler, porque não deu certo. Nessa época, como eu já disse, Roma estava em constante expansão, estava indo para frente o tempo inteiro e crescendo de todas as formas possíveis, mas territorialmente principalmente. E aí o que acontece? Júlio César, Pompeu e Marco Crasso estavam envolvidos com essas explorações, com essas conquistas, e Marco Crasso veio a falecer em uma dessas guerras, né? Porque eles conquistavam através de guerras, não era pacificamente. E sobrou Júlio César e Pompeu. Júlio César e Pompeu não se bicavam, eles tinham ideias completamente diferentes. Pompeu queria realmente fazer o que o Senado queria, que era trazer o poder na mão dos patrícios de volta, e Júlio César já não. Júlio César já era um cara que estava ali olhando para a plebe, mas ele não era bonzinho. Ele estava olhando para a plebe porque ele tinha outra coisa em mente.
Então o que aconteceu? Eles entraram em conflito e Júlio César matou Pompeu. Nisso ficou Júlio César no poder e lembra que eu falei agora há pouco que Júlio César queria dar, ele dava uma moral para os plebeus, não porque ele era bonzinho, mas porque ele era um cara esperto. Júlio César queria o poder na mão dele e ele conseguiu. A partir do momento que ele ficou sozinho dentro desse triunvirato, ele se declarou o mandante de Roma. Ele ignorou o Senado com todas as forças dele. E não só ignorou, como ele fez tudo o contrário do que o Senado queria. Porque ele foi um republicano. Ele foi um cara que pensou na república o tempo inteiro. Ele expandiu o Império de Roma territorialmente, ele fez a agricultura girar, a economia girar. Então, assim, tudo deslanchou. Inclusive, a questão das leis para os plebeus. Então, só para você ter um exemplo, lembra que eu falei que só era romano quem nascia em Roma. O Júlio César não, ele falou que romano, qualquer pessoa que estivesse dentro do território romano. Então, assim, isso deixou o Senado, meu Deus, esse cara fez tudo errado, tudo contrário do que a gente queria. E aí, o Senado planejou uma emboscada, vamos falar um assassinato mesmo. O Senado, os membros do Senado mataram o Júlio César a facadas. Eles bolaram um plano, enganaram o Júlio César, levaram o Júlio César até o local onde aconteciam as assembleias, enfim, onde eles se reuniam. E eram cerca de 60 senadores, não foram todos que mataram ele, mas dizem, né, assim, que Júlio César morreu a 23 facadas, com 23 facadas. E, inclusive, vem a famosa e célebre frase desse assassinato do Júlio César, que é até tu, Brutus, porque Shakespeare fez uma peça, né, baseada na vida de Júlio César, e dizem os relatos históricos que quando Júlio César viu Brutus, que ele considerava um filho dele, caminhando para o assassinar, literalmente, né, dando uma facada nele, ele virou e falou: se até você tá me matando, quem sou eu para resistir? Eu vou morrer. Se até você me enganou, você me passou para trás, por que eu vou continuar vivendo? Então, o fim de Júlio César foi esse. Ele foi assassinado pelo próprio Senado e, mesmo assim, ele foi um cara que deixou um legado absurdo. Júlio César morreu. O que o Senado fez? O Senado se desesperou, porque, assim, eles mataram o cara mais popular da história de Roma. E eles tinham noção disso na época. Essa noção que a gente tem de Júlio César hoje em dia não é uma noção que veio com o tempo. Ele sempre foi esse cara majestoso, grande, importante para a história de Roma. Não foi uma coisa que foi passando com o tempo que a gente vai vendo. Na época eles já tinham noção. Então o Senado ficou, apesar de ter feito conscientemente, ficou meio desesperado, né? Ficou assim, cara, agora já era, o que a gente vai fazer? Porque, assim, ele era muito popular. A plebe ela já estava, antes de Júlio César entrar no poder do primeiro triunvirato, ela já estava se organizando para conseguir uma igualdade, ou, enfim, menos desigualdades. Júlio César entrou no poder, deu mais moral ainda para eles, e agora o Senado matou o queridinho da plebe, matou o queridinho dos clientes, matou o queridinho dos escravos, podemos dizer assim. Então, o que eles iam fazer? Eles precisavam conter, porque, assim, começou um burburinho, mataram Júlio César, começou esse ímpeto de uma revolta, e o Senado falou, não, a gente não vai dar nem tempo deles fazerem nada. No mesmo ano, eles criaram o segundo triunvirato, que foi formado por Marco Antônio, Lépido e Otaviano. E aí, o que acontece? Para conter, para eles conseguirem dominar melhor, ter o poder, controlar melhor as coisas, né, ter as coisas sob controle, eles pegaram o território romano e dividiram em 3 partes iguais, um para cada um para Marco Antônio, um para Otaviano e um para o Lépido. Só que, assim, não deu certo de novo, porque os 3 começaram a brigar, eles tinham ideias muito diferentes de como continuar a expansão de Roma e como controlar ao mesmo tempo a sociedade, a questão política, e eles começaram a entrar em conflito, e como no final das contas tudo se resolvia em guerra, o que aconteceu? Marco Antônio matou o Lépido e Otaviano, no final das contas, matou o Marco Antônio. E aí ficou só o Otaviano, e ele continuou governando por um tempo, ele tomou, por alguns aninhos, assim, ele continuou tomando conta, dominando, continuou a expansão, até que em 27 a.C. ele se denominou Otávio Augusto, que Otávio Augusto, o Augusto significa divino,
E, se denominando assim, ele pôs fim à república em Roma. Ele se declarou imperador, agora o poder de Roma estava na mão dele, o Senado não deixou de existir, mas assim, o Senado agora não mandava mais. Quem mandava era o imperador. O imperador era a voz final, ele que batia o martelo no final. E assim, foi em 27 a.C. que demos o fim à República Romana. Demos fim à República Romana, a gente vai dar fim à aula dessa semana. Eu vou deixar para falar Império na semana que vem, porque eu vou tentar entrar com mais detalhes. É uma fase, assim, que eu já falei, eu acredito que seja mais romantizada dentro da mídia, na história da questão de Roma. Então eu vou entrar com mais detalhes, a gente tem muitos personagens icônicos, né, muitos personagens históricos famosos, a gente tem imperadores famosíssimos, a gente tem Nero que queimou a cidade de Roma, a gente tem Adriano, a gente tem Constantino, a gente tem muitos imperadores muito interessantes e justamente por isso eu vou deixar para entrar na semana que vem falar melhor sobre isso, porque eu sei que a maioria do interesse das pessoas é do Império Romano, né? Eu vou tentar vir com indicações de filmes, já deixando bem claro que as reproduções hollywoodianas, elas não são exatas, elas não são certas, muitas vezes elas são totalmente anacrônicas, mas são legais da gente ver, são interessantes, então eu vou ver se eu venho com alguma indicação de algum filme, alguma série para vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula dessa semana, eu espero que vocês tenham entendido a importância da monarquia romana, porque ela formou os grupos sociais e as instituições que duraram toda Roma e duram até hoje, e principalmente da República, que é o conceito República, a importância e a genialidade que foi de Roma ter criado esse conceito de uma unidade na lei, uma unidade, inclusive é questão de criar lei, ponto, e criar uma unidade dentro dessa lei, criar esse conceito do coletivo público. Então é muito importante, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham captado a importância disso, e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, fiquem bem e se cuidem.